Saudações, Namaskar. Mais uma aula aqui do nosso estudo de introdução ao conhecimento dos Vedas, onde nós temos o objetivo de aclarar mais a compreensão sobre conceitos, terminologias e principalmente o aspecto metafísico desta filosofia antiga e que embasa todo o conhecimento prático do yoga. Nesta aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao que foi abordado e trazido à tona na primeira dessa sequência, essa é a terceira aula. Então, na nossa penúltima aula, nós tivemos um conceito trazido a partir do Isha Upanishad, onde nós mostramos que essa verdade, né, ou esse aspecto da nossa consciência, está permeando tudo. Na aula 2, nós falamos sobre Anandamaya Abhyasat, já nos referindo ao Vedanta Sutra, onde aquele conceito inicial trazido no próprio Isha Upanishad, referente ao elemento de Anandamaya, estava sendo dado como um entendimento, uma compreensão a respeito desta natureza. Nessa segunda aula, a aula anterior a esta, nós fizemos então uma visão um pouco mais detalhada sobre Anandamaya Abhyasat. E explicamos que a natureza do eu é Ananda, a natureza do ser é Ananda, ou seja, é êxtase bem-aventurado. É uma situação na qual a nossa consciência original, o nosso núcleo de consciência, está sempre imersa numa satisfação plena, num prazer espiritual, transcendental, absoluto. São apenas terminologias para termos uma referência do que seria este prazer, que é inigualável em relação aos prazeres que nós temos dentro desta dimensão física, densa da matéria. Né? Aqui os prazeres são geralmente baseados em polaridades. E na nossa natureza original, enquanto consciência primordial, nós estamos sempre em Ananda. E expliquei nessa aula anterior sobre a prática Abhyasat, ou seja, enquanto nós estivermos na experiência da vida humana, nós devemos, pelo menos podemos, buscar pela satisfação do ser. Essa satisfação, que está pautada em Abhyasat, essa palavra ela significa basicamente uma prática contínua e que deve ser feita de uma forma muito simples. Sempre que você experienciar algo que difere ou diverge da sua natureza de prazer, ou seja, você está se vivenciando, experienciando uma situação onde aquela sua integridade ela é rompida ou ela aparentemente se mostra como agora não mais prazerosa, mais conflitante, e isto já expliquei, serve como um processo de autoaprendizagem, é uma pedagogia da própria vida, ou seja, esta aparente polaridade que surge e que nós conhecemos basicamente de forma ainda equivocada como dualidade, é na verdade os polos que se mostram diante da nossa consciência para que possamos assim aprimorar elementos que estão sendo, diríamos, desprezados pela nossa própria capacidade de entender o porquê que nós passamos por situações boas e situações ruins. Então aí está a polaridade. Porém, antes desta natureza de polaridades da nossa experiência na realidade densa da matéria, na realidade densa da nossa frequência de vibração consciente, existe esse núcleo de consciência absoluta do ser. E esse núcleo é, então, Ananda. Mas Ananda, que é entendido, então, como um êxtase de bem-aventurança mística do ser, ela é revestida, vamos dizer, ou envolvida por outras duas camadas. E vamos colocar camadas apenas como um fator aqui ilustrativo, didático, tá bem? Por quê? A Ananda é esse princípio nuclear do ser. É como um núcleo, uma cápsula onde o nosso ser está totalmente integrado. E o que cria esta integração, primariamente, é esta bem-aventurança, este êxtase de bem-aventurança, o néctar do amor, Ananda.
Essa Ananda, ela tem então um outro invólucro, uma outra camada de frequência e vibração do próprio ser, da própria consciência, que é Chit, é consciência. Essa consciência, ela é definida também como o conhecimento, o entendimento, o aprimoramento. É uma consciência que se aprimora em cada experiência. Isso é natural do ser. E por uma dimensão um pouco mais abrangente da nossa experiência na vida, nós temos Sat. E Sat se refere àquilo que é imutável, a verdade eterna. Pode ser entendido como a eterna realidade ou a verdade eterna do ser. De qualquer forma, se refere àquilo que é eterno. Aquilo que é eterno é o que é verdadeiro. O que não é verdadeiro, ele é transformado com o tempo, com a experiência. De uma forma, nós temos então o transitório e temos o eterno. O eterno é a verdade, o transitório é o ilusório. Mas ilusório aqui também temos que ter uma certa acuidade para entendê-la, certo? Porque geralmente nós colocamos tudo numa prateleira e escrevemos ilusão. E não é assim. É como eu disse, o aspecto dual, que na verdade é um aspecto de polaridades e não de contrastes frontiços e discordantes, ou um nega o outro, na verdade são apenas espelhos que estão sendo dados para a nossa própria consciência, diante e dentro da experiência, como um processo no qual a nossa consciência evolui, o nosso ser então se expande mais e mais no espaço ainda não ocupado pela própria consciência. Isso tudo, de um ponto de vista mais físico, vai nos dar a definição de movimento na matéria, não é? Ou mesmo da passagem do tempo, certo? As dimensões tempo e espaço na matéria. Se nós utilizarmos então as premissas da própria física, mecânica, quântica, nós vamos então estruturar essa realidade dentro de parâmetros de tempo e espaço, mesmo com todas as dimensões possíveis do quantum, ou daquele espaço que é preenchido pela experiência da consciência, em frações de flashes instantâneos de milésimos de segundos. Isso também já expliquei em outras aulas, mas se refere basicamente a como que a nossa consciência ela se expande ocupando um espaço específico da matéria. Essa matéria que ocupa a consciência, portanto, ela hoje é compreendida como sendo o próprio bóson e outras camadas de partículas que estão envolvidas com o bóson de Higgs. Porém, isso é um aspecto que eu não vou abordar hoje. O que eu quero dar aqui é realmente a dimensão da consciência, a dimensão do ser. Em várias tradições antigas e que embasam por diferentes óticas a filosofia metafísica do yoga, nós vamos entender que o ser, a constituição original do ser, em sânscrito é conhecido como Atma, é esta complexa estrutura unificada em uma esfera de natureza consciente. Então vamos pensar que o eu original ele é um núcleo, é como um átomo, tá? Apenas para esboçar a ideia de forma didática. Porém, é importante entendermos que o átomo também é um conceito. A esfera de um átomo é um conceito. Não há essa barreira que limita, né, o átomo para ter ali ao seu redor o movimento perfeito mecânico dos prótons, elétrons e nêutrons, até porque tudo isso é um conceito. Tudo é uma energia. E dentro deste campo de energia existem as consciências, que somos cada um de nós, porém, embora haja essa capacidade de percebermos a nossa individualidade, ela só é percebida através desse pulso e atração das potências que emanam da consciência original. Então nós temos três aspectos: o aspecto consciência, o aspecto que pulsa em movimento, em ação,
e o aspecto de atração amorosa, atração totalmente fundamentada nesse princípio do próprio ser. Nós temos, portanto, a consciência, Sat, que é onde tudo está presente. Um impulso que cria essa expansão do ser, que basicamente é a própria eternidade. Eternidade, ou seja, nós eternamente estamos em um movimento de expansão. A fonte que cria tudo, que manifesta tudo, ela tem movimentos muito peculiares. Porém, para a nossa experiência como almas, seres individuais, seres, consciências, nós nunca voltamos num processo. Então não há uma expansão evolutiva e uma retração involutiva. Isso é apenas o movimento que existe na força impulsionadora e atrativa da fonte. Porém, a consciência individual que está experienciando esses movimentos da fonte, ela sempre se expande. Por isso, Sat é esse movimento de expansão, que constitui o eterno e verdadeiro, a verdade eterna do ser. Ao passo que o movimento de repuxo ou de atração está justamente em Ananda. Então a consciência ela acopla uma força que se expande eternamente em verdade e uma força, uma potência que atrai novamente a consciência para o seu centro. E essa consciência que é atraída para o centro é Ananda, a bem-aventurança, esse êxtase místico do ser. Isso ocorre num movimento contínuo, eterno e verdadeiro. E essas diferentes tradições vão falar que esta combinação de Sat, Chit, Ananda é o que constitui a natureza original do ser. Quer dizer, se nós pegarmos uma alma, não é, e levarmos para um laboratório, tivéssemos essa tecnologia, porém essa tecnologia ela não é física, essa tecnologia é desenvolvida com a nossa consciência, a capacidade então de Chit, de entender a natureza da própria consciência. Entenderíamos, portanto, que ela existe essas três particularidades, esses três atributos. Uma eternidade em verdade, uma consciência intelectiva de entendimento e uma fonte, um manancial eterno, infinito de êxtase e bem-aventurança mística. Então essa é a constituição do ser. E essa constituição ela é perfeita porque somos consciência. E essa consciência ela é tanto Ananda como também Sat. Ela é tanto bem-aventurada como ela é uma verdade eterna. Ela nunca muda. Ela é permanentemente expansiva e atraída em sua própria natureza de consciência. E Sat Chit, Chit no caso sendo essa consciência que é a intelecção, a capacidade de entender aquilo que é experienciado, ela está a todo momento experienciando a expansão e experienciando a atração, experienciando o movimento de ação diante de cada fração de 50 milésimos de segundos dentro desse campo de manifestação da realidade e, ao mesmo tempo, voltando para o núcleo com a experiência realizada, o prazer. Agora veja que esse prazer, muitas vezes, ele não é alcançado na nossa vida. Porque quando ocorre esse movimento de projeção, de pulso, que é eterno e verdadeiro, de algum momento ou de alguma forma a consciência ela tem uma constituição temporária estruturada na realidade como ego. Este ego, quando ele não está bem desenvolvido, ou ele não está totalmente consciente, nesse sentido, compreendido, entendido pela própria consciência, ele é um ego frágil, ele é um ego desequilibrado, porque ele está na dimensão da experiência, porém ele não tem o domínio de si na própria experiência. Então nós podemos entender que isto cria essas duas forças manifestas agora na experiência desse ser individualizado e ao mesmo tempo constituído numa estrutura egóica, ele está
incompleto para a experiência. E por estar incompleto na experiência, ele então considera que a experiência percebida pelos sentidos é a realidade que o completa. Todo o processo de yoga é para compreender este ego, não é para dissolver, eliminar, acabar com este ego. Pelo contrário, é para dar compreensão a este ego, para que essa estrutura que se fortalece, que se estabelece na consciência individual, crie ou possibilite a manifestação desse ego agora equilibrado, esse ego fortalecido. É o próprio conceito de Atma, a alma. O ser, portanto, ele se constitui desde a sua natureza intrínseca de verdade eterna, de consciência intelectiva e entendimento, e ao mesmo tempo de êxtase bem-aventurado e místico, em sua estrutura psíquica, em seu ego. Isso vai denotar o quê? Vamos pensar que uma pessoa que esteja nesse estado de compreensão, nesse estado de consciência plena, e aí, claro, vamos ter definições, diríamos até um pouco mais diluídas, ou de alguma forma simplificadas, minimizadas, como mindfulness, ou como outras técnicas bem conhecidas. Porém, todo esse conceito ele é apenas uma pequena pintura ou uma única nota de uma partitura inteira. A consciência plena estabelecida dentro deste entendimento que vai estruturar a psique ou o ego real, o ego, diríamos assim, completo na experiência, é aquele ego que ele não é mais identificado com essas polaridades. Se alguém me afeta com uma ofensa, ou se alguém me engana em uma trapaça, ou se alguém me elogia com palavras doces, ou se alguém me exalta como um grande ser humano, ou qualquer coisa dessa ordem. Ou mesmo se eu perco uma aposta, ou se eu ganho um privilégio qualquer. Nada disto altera o ego que está fortalecido, porque ele entende que tudo isto que ocorre em seu campo de experiência não depende dele. Não é o fruto dos seus atos que trarão esses resultados. Porém, a compreensão, como eu disse, Sat Chit, a consciência. E consciência aqui entendida como intelecção, a consciência que entende. Então ele entende que o movimento de Sat já é o movimento volitivo, é o movimento da ação ocorrendo. E esse movimento da ação é o próprio movimento que cria a manifestação onde o ego vai experienciar. Logo, não é o ego que age, mas é a própria potência da fonte individual do núcleo de sua consciência, que é Chit, está manifestando agora Sat, o movimento eterno da verdade. É este movimento eterno da verdade que cria as condições de ação da nossa presença enquanto um ego fortalecido, equilibrado na experiência humana. E após essa experiência, esse ego fortalecido ele não está identificado com o campo, com os resultados disto no campo físico, no campo da matéria, no campo emotivo. O que ele está buscando realmente é apenas esse movimento de fluxo, da expansão e agora da atração. O masculino se expandindo, o feminino se atraindo novamente para a consciência. São as duas forças, duas potências da própria consciência. Então, o prazer aparente que ele poderia buscar em uma ação que ele pudesse considerar sendo sua, ele compreende. Não. Essas forças que estão atuando estão possibilitando esta experiência. E eu atravesso essa experiência. E ao atravessar essa experiência, eu agora sim absorvo o prazer da experiência.
Porém, o prazer da experiência não está a nível apenas dos sentidos físicos, das percepções físicas. Está justamente no movimento de expandir e atrair novamente o centro de consciência. E essa força atrativa é a própria Ananda, a bem-aventurança. Então, nesse caso, ocorre que nós vamos repousar no movimento volitivo da fonte criadora. Nós apenas repousamos para experienciar perceptivamente e integradamente o movimento do absoluto, o movimento do divino, Deus, que é, não existe, ele é tudo isto que ocorre nesse núcleo de consciência individual. E ao compreender isto, que não existe nada fora, não existe um Deus a ser buscado lá fora, um Ishvara que está lá fora. O próprio conceito de Ishvara, que eu pretendo ainda trabalhar mais, talvez na próxima aula aqui dos estudos, é esta harmonia, este equilíbrio perfeito que ocorre entre a consciência, este impulso eterno da verdade e ao mesmo tempo esta atração de bem-aventurança, a própria fonte emanadora. Este equilíbrio perfeito que ocorre é justamente Ishvara. Logo, quando nós vemos no Yoga Sutra Ishvara Pranidanava, não é uma consequente rendição a Ishvara, e é traduzido geralmente como rendição a Deus. Ora, não é isto. Não é uma rendição externa a uma divindade externa, a uma divindade idealizada dentro de um sistema social milenar. Talvez eu exponha um pouco mais esses detalhes em outra aula também, porque estamos falando agora de Manu Samhita. São as leis que estabelecem uma sociedade milenar ariana. E que dentro desse equilíbrio de 4 ordens sociais, a que predomina é justamente uma ordem de equilíbrio da sociedade onde não há um líder. Diríamos um líder humano. Mas então se estabelece uma ideia de um líder sobre-humano. Temos aí o estabelecimento do Deus. O estabelecimento de um Deus que ele transcende o humano. O estabelecimento mítico ou arquetípico de uma estrutura de um Deus. Porém, é uma ideia. Para que esta ideia possa, então, organizar uma sociedade onde não há líderes. Em nomenclaturas clássicas, seria uma sociedade de brahmanas, de brahmínica natureza, ou seja, uma sociedade onde você não tem líderes, todos pensam de forma uniforme, de forma a visar o bem de todos. Claro, como nós vamos nos submeter a isto? Estou aqui colocando pontos assim chaves para o entendimento do que é a religião, de como surge a religião e de como surge o conceito de Deus que nós cultuamos até hoje. Porém, o que eu estou dando no entendimento desse conceito de Sat Chit Ananda é que o núcleo dessa consciência, que agora está individualmente colocado como Chit, está completamente vinculada, ela nunca se dissolve, ela nunca se distancia da fonte. E aí voltamos novamente no Isha Upanishad. Om Purnam Ada Purnam Midam. A primeira linha desse sutra importante, diríamos o primeiro verso de todos os Upanishads, está dizendo que a fonte, Purnam, podemos entender a consciência fonte, é completa. E nesta fonte completa existem infinitas, absolutamente infinitas partes que emanam dela, como pequenos focos de luz ou pontos de consciência que estão neste Purnam. E cada ponto de consciência que está presente nesta fonte completa manifesta a mesma potência completa da fonte, ou seja, nós estamos integrados à fonte.
Existe uma fonte de consciência absoluta, ou uma consciência absoluta, que é a fonte. E existe a consciência individual desta fonte, que somos cada um de nós. Desta consciência individual, que somos cada um de nós, a constituição dela se estabelece em duas potências. Em cada tradição nós vamos ter diferentes nomenclaturas, Yin e Yang, masculino, feminino, Shiva, Parvati, Radha, Krishna. O que importa é entender uma potência criadora, manifestadora, movedora de ação, expansão, que é a verdade eterna, a eternidade que se expande em verdade. E a outra potência que atrai, a potência feminina, que é Ananda, o êxtase bem-aventurado místico. Isso é o que constitui toda a essência metafísica da nossa experiência. E de uma forma, vamos dizer, bastante simples, toda esta complexidade da realidade é manifesta. Algumas tradições, vamos dar aqui pelo menos algumas delas, né? Nós vamos ter assim algumas referências sobre isso. Por exemplo, a própria etimologia, né, da palavra sat, ela é um particípio presente, certo? Ela é um particípio presente. O que significa isto? É aquilo que não tem um futuro. O presente aqui, claro, gramaticalmente falando, não existe um futuro, ela é sempre presente. Imagine como ser, o verbo ser. Agora imagine o verbo ser como um substantivo, é o seu ser. Agora imagine esse verbo ser como verbo mesmo. Você sempre é, certo? E esse sempre ser, ele nunca se altera. Por ele nunca se alterar, ele é eterno. E por ser eterno, ele é uma verdade. Então, sat significa justamente isto. É um verbo de particípio presente no sânscrito, ok? Então, é um ser em estado absoluto, porque ele não se altera, ele é sempre o mesmo. Portanto, ali se faz a verdade. Quer dizer, a verdade repousa dentro de cada um de nós, porque cada um de nós, como consciência que está ali, emanando como luz da fonte, eternamente na fonte, é eterna. Depois nós temos, não é, Chit. Chit é uma palavra que é um substantivo, certo? Basicamente é a consciência daquilo que é inalterado, a consciência que é sempre consciente, a consciência consciente. Isso é Chit. E a consciência consciente, ela está sempre consciente daquilo que ocorre nela mesma, na consciência. E daí vem a intelecção, o entendimento. É como você ter uma câmera instalada na sua casa e você mesmo ficar se observando o que você faz na sua casa, o que você faz em cada cômodo. Entende? Você está ali com o seu celular, vendo ali o aplicativo, a câmera pegando as suas imagens ali ao redor, dentro da sua casa, e você está vendo se está tendo tudo, sei lá, está conferindo se a câmera está funcionando bem. Consciente da consciência, certo? Consciente da própria consciência. Isso é Chit. Não é simplesmente consciência. Não. É a consciência consciente. É estar consciente da consciência. É um substantivo. E por fim, Ananda, que também é um substantivo. Então nós temos um verbo, e esse verbo que ele faz é justamente o expandir. E Ananda é um substantivo. O substantivo ele simplesmente tem uma qualidade. Não é? É uma característica, um atributo natural dela, que é o êxtase. O êxtase com a verdade. E essa verdade está presente tanto na consciência, como também na eternidade. Em Sat e Chit há a verdade. E havendo a verdade em Sat e Chit, naturalmente há também em Ananda. Perfeito? Então o que nós temos que entender aqui é que
Para se alcançar aquele estado de Anandamaya Abhyasat, nós temos que primeiro perceber e experienciar a nossa eternidade, a verdade da nossa eternidade. A primeira coisa que nós temos que buscar dentro de uma busca autêntica de autorrealização ou de autoconhecimento é perceber, cognizar o máximo possível a experiência que nós temos a cada instante. Conquistado isto, nós vamos conseguir desenvolver agora uma outra capacidade que é atributo natural da alma, que é a consciência. Quando você consegue perceber em totalidade a experiência sua na presença de cada experiência, você então consegue desenvolver essa capacidade de consciência consciente. Você começa a ficar consciente de tudo. Mas não de tudo que está ocorrendo lá fora, porque é apenas ruído. E não lá fora. Você está agora consciente de tudo que está ocorrendo em seu campo de consciência eterna e verdadeira. Então, primeiramente, você desenvolve uma capacidade de percepção e experiência em cada momento. E daí você desenvolve a sua intelecção. Primeira, cognição, sat. Segunda etapa, desenvolver a intelecção, o entendimento daquilo que é percebido. E à medida que isso se desenvolve, nós começamos então a explorar agora o retorno para dentro. Esse movimento contínuo de expansão e atração, expansão e atração. A expansão é o movimento de ação, a atração é o movimento do amor. E nisto, começamos então a nos estabelecer nesse movimento de estar sempre envolvido, retornando num movimento de fluir para a própria consciência. Então, primeiro, percepção, cognição. A segunda, o entendimento, intelecção. O terceiro, a experiência na fonte primordial de Ananda, de bem-aventurança. Então é necessário entender que há uma escada, um processo, não bem um processo, mas um desenvolvimento natural de cada uma destas fases na consciência individual do ser. Baseado nisto, nós vamos ter então pelo menos 3 formas de entender isto em diferentes escolas. Nós vamos ter basicamente aquilo que nós conhecemos como os times de futebol, a torcida organizada Vaishnava e a torcida organizada Mayavadi. De um lado nós vamos ter então a visão dual da realidade e do outro nós vamos ter a visão una da realidade. Ou seja, não há dualidade, há apenas unidade, todos somos um. E a outra filosofia vai dizer que não, isso é ilusão, há uma dualidade, somos sempre distintos da fonte. Bem, como eu disse, são times, torcidas organizadas, certo? A ideia é o entendimento. Enquanto nós estivermos nessas dicotomias, nós estamos apenas discutindo conceitos, discutindo teorias, discutindo crenças. Sat implica em experiência direta. Não é somente a percepção direta, é uma experiência direta com o absoluto. Essa experiência direta com o absoluto é que vai nos dar uma percepção da totalidade do ser na experiência. E dentro dessas configurações de doutrinas, nós vamos ter então a filosofia Vaishnava, a doutrina Vaishnava, que define, aqui tem várias categorias, várias escolas, mas basicamente a visão Vaishnava é a visão de que Ananda, ou Sat Chit Ananda, se refere à morada última do próprio Vishnu, que é considerado ou chamado de Vaikunta, essa morada absoluta. Então, Satitananda seria uma experiência do mundo espiritual, Vaikunta. Certo? Agora, dentro da literatura Vaishnava, você vai ter a Gaudiya Vaishnava, que é aquela que entende que Vishnu é uma emanação de Krishna. E sendo Krishna, portanto, a fonte dessas divindades, ele também sendo uma divindade, nós vamos ter aí dentro dessa conotação uma escritura chamada Brahma Samhita. E dentro do Brahma Samhita existe um verso
logo no início dele, Satchitananda Vigraha. Vigraha é forma. Então, no caso, Krishna é a forma pessoal de Satchitananda. Isso dado na configuração da doutrina Vaishnava. Tá bem? Porém, quando nós vamos na ideia de Vigraha, ou forma, nós estamos falando daquilo que preenche o vazio. Então o vazio ele não é preenchido pela experiência direta da consciência individual de cada ser. Ela agora é preenchida pela nomenclatura, pelos nomes. Os nomes, eles preenchem um vazio. Por exemplo, você experiencia algo que ainda não tem uma configuração, ninguém nunca experienciou. Então você está dando uma experiência de algo que ainda é vazio de conceito. E esse é um problema para quem não tem ainda intelecção, a capacidade de ocupar um espaço vazio, um bóson, e ao ocupar esse espaço, conceituá-lo à sua própria maneira. E aqui não há uma especulação, eu não sei o que é isso, então eu vou definir. Não. Essa definição ela é natural. Ela é orgânica. Ela é baseada em memórias que você traz, em toda a sua estrutura átmica, ou a sua estrutura de ser. E essa memória está a nível de DNA. Logo, suas células informarão ao seu cérebro que aquela experiência que você está tendo em um ambiente ou em um espaço vazio de conceitos, antes de nomeá-lo, você vai realmente experienciá-lo. E essa experiência te dará uma definição própria sua. Por quê? Lembre-se, cada um de nós somos Sat, Chit, Ananda, unidos à fonte. Então nós trazemos informações de experiências de milhões e milhões e milhões de vidas que nós mesmos passamos, cada um. Logo, aquela experiência que não foi ainda conceitualizada num plano coletivo está sendo agora experienciada individualmente por você, em sua consciência. E o grande erro é, eu vou buscar então um referente para ajudar a decorar este ambiente para mim. Ou seja, eu preciso de algum referente, algum nome, algum conceito para que esta minha experiência, que ainda está vazia de conceitos, possa ser entendida. E aí o que ocorre? Nós caímos em dogmas, em paradigmas, em cercados conceituais da experiência do eu com o divino. Então, o nome Nama se refere a preencher um vazio com um conceito, com um nome. Basicamente é isto. E tudo que nós nomeamos, nós estamos delimitando. Porém, se nós delimitamos isto com a nossa própria configuração de DNA, de memória inteligente que nós obtivemos em experiências e mais experiências, nós não precisaremos de referenciais dados por outras fontes. Fontes essas que podem ser dadas, por exemplo, em determinadas tradições, em determinadas escolas, em determinadas doutrinas. E sabemos que a tradição hindu é das mais antigas que ainda estão presentes e estabelecendo novos e novos e novos modos de ver a realidade, porém apenas replicando o mesmo nama, replicando o mesmo conceito, para que o indivíduo não tenha a sua experiência direta, mas tenha uma experiência codificada por um conceito prévio já estabelecido. E dentro desses conceitos nós vamos ter aí vários, né? Karma, Dharma, Jiva, Atma, né? Sansara, Maya. São inúmeros os conceitos para a gente ter assim uma... Ei, pare, você não pode ir adiante. E aí você pode pensar, mas espera aí, como eu não posso ir adiante? A minha consciência está me mostrando que ainda existe um espaço vazio por trás desse conceito. E eu não quero me limitar a um conceito, eu quero ter a experiência direta com esta natureza, ainda vazia de conceito, em vez de me delimitar por um conceito pré-determinado para mim. Isto é a consciência de um yogi mesmo. E isto é a natureza essencial da consciência humana. Chit. Certo?
A segunda escola também que vai utilizar o conceito de Satchitananda é a própria filosofia Vedanta. Então nós vamos ter o Vaishnavismo e o Vedantismo, que é basicamente é, estabelecido de forma social e propagado a partir de Shankaracharya. Né? E na filosofia Vedanta entende-se que Satchitananda é um sinônimo para os três atributos fundamentais de Brahman. E aqui tem um ponto importante também de ser entendido, porque o Brahman é o que fundamenta todas as narrativas metafísicas dos Upanishads. Ele não está se referindo a um Deus específico, está se referindo à natureza divina da consciência, Brahman. E o Brahman, aqui no caso, é basicamente essa integração. Imagine que essa fonte de consciência absoluta, ela tem uma membrana, ela tem uma pele. E cada poro dessa pele é cada consciência individual, cada ser. Porém, cada ser unido em poros e poros, em pontos e pontos, em átomos e átomos, em partículas de consciência e mais partículas de consciência, estamos experienciando essa manifestação. Por isso, no Bhagavad Gita é dito que todos são Brahmans, todas as entidades vivas são Brahman. Mas entendendo que esse Brahman, essa camada de energia que permeia tudo, é pontuada por consciências. Imagine que bilhões, infinitas consciências, pontos nucleares de consciência unidas criem um tecido de energia que tudo permeia e que onde tudo está. Isso é o Brahman. Compreende? Esta é a visão do Vedanta Advaita. Então o Vedanta Advaita não vai denominar que existe um lugar chamado Satchitananda ou Vaikuntha, mas ela vai pontuar que tudo é Satchitananda. Porque tudo isso está em Anandamaya Vyasat, está conectado com a fonte. E a fonte sendo Ananda, também é, portanto, a consciência de cada elemento, de cada partícula de consciência, de cada partícula de ser nesta fonte original. Compreende? É como a ideia que geralmente é dada, né, de que uma gota d'água no oceano é igual a todo o oceano em qualidades. E quando a gente força um pouco a barra, né, nesse sentido de que, mas o oceano é o oceano em proporção, a consciência que está ali naquela gota de água, ela é infinitesimal, mas ela é infinita. E ela é ilimitada. Porque as potências do absoluto, elas são inteligentes. Seria tolice pensar que o todo é o todo e a sua parte é uma coisa insignificante. Não. Aquela parte, Om Purnam Ada Purnam Idam, é igual ao todo. É que a nossa referência humana, ela pensa que Deus só é o todo e ela não é o diminuto. Mas o próprio Ishopanishad diz, ele é distante e próximo, ele está dentro e fora de tudo, ele se move e é imóvel ao mesmo tempo. São paradoxos. Por quê? Porque a razão humana ela trabalha sempre com essas polaridades. Ou Deus é isto, ou não é nada. Deus é tudo. Certo? Inclusive, ele é algo além do próprio conceito de Deus que nós estamos acostumados a ouvir, e as nossas células já de memórias e vidas trazem a mesma concepção. O que é Deus? Onde está Deus? Deus existe ou não existe? Deus é, sempre. E nunca deixa de ser o que ele é. E é isto que nós experienciamos a cada instante. Certo? Porém, para ter essa experiência direta com Deus a cada instante, no que ele realmente é, nós temos que atravessar esta barreira de conceito que nos cobre da experiência desse espaço que está ainda vazio de conceito, esperando que cada ser tenha o seu próprio conceito para ocupar aquele espaço, aquele bóson. Correto? Ora, estou falando bóson aqui, claro, não vou assim esmiuçar esse conceito agora, porque é conhecido como uma partícula de Deus, né? Mas tem toda uma função ligada à mecânica do bóson, certo? É como uma tela onde a consciência projeta em 50 milésimos de segundo a percepção.
Após essa percepção ser captada, um outro flash vem da consciência. E quando ele chega novamente nesse campo de realidade, é um outro bóson que estabelece a tela para aquela realidade ser novamente constituída. E após ser constituída, esse bóson passa para uma outra camada de partículas subatômica, que tem outras nomenclaturas. Tá? Isso aí é uma questão de física quântica e que tem sido constatado nos últimos anos. Então tem que pesquisar um pouco, ler um pouco sobre isso. Tá bom? Eu não vou falar aqui agora de física quântica, estamos falando de consciência quântica. Ou até mesmo uma consciência que está por trás da concepção de física quântica. Por quê? Até mesmo a física quântica já é um conceito que nos preenche antes de adentrarmos esse espaço vazio de conceitos, entende? É isto. A física quântica é apenas um limiar do entendimento da consciência espírito para a consciência matéria, a física da matéria. É apenas um limiar. É o que a gente tem de mais extremo, na polaridade ou na extremidade máxima, né? na fronteira máxima que a compreensão humana conseguiu chegar em termos de energia e matéria. Só isso. Depois nós temos também, né, outro assim, que está bem popularizado no hinduísmo moderno, que é basicamente o que Sri Aurobindo, o que Vivekananda vai trazer a respeito de Satchitananda, né, que está basicamente constituindo que todo o universo, né, tanto a natureza do ser, a alma individual está num processo evolutivo contínuo, como eu já disse, como também o próprio universo está num movimento contínuo, infinito, eterno, certo? Tudo. Ou seja, a consciência se expande continuamente. E nisso todo o universo, que é a consciência, que é a energia, também se expande. E à medida que se expande, aqueles conceitos, aquelas crenças, aqueles paradigmas que eram válidos, eles deixam de ser válidos, porque agora você avança em um campo onde não existem conceitos. E se você tenta trazer conceitos antigos para aquele novo campo, eles já não têm mais sentidos. Eles já não têm mais coerência com aquela nova experiência que a consciência agora está tendo. Certo? Então, nesse contexto, há inclusive a necessidade de abrirmos mãos das nossas crenças em relação à experiência que nós estamos tendo. Uma experiência pré-definida, uma experiência pré-concebida, uma experiência pré-determinada. Se nós conseguirmos romper esta membrana de experiências pré-conceitualizadas, nós estaremos agora sim experienciando diretamente Sat Chit Ananda, a natureza eterna e verdadeira do ser, na percepção. A natureza eterna e verdadeira da consciência intelectiva, que entende aquilo que é percebido na experiência. E ao mesmo tempo, uma imersão plena no êxtase místico e bem-aventurado que é o próprio ser. Nada fora. Você não precisa ir para um lugar exótico, você não precisa de um processo religioso, místico, miraboloso. É simplesmente repousar no momento presente, que é onde sua consciência está, desbravando o campo ainda não conceitualizado pelo humano. E você avança nesse espaço vazio de conceito para ali ter uma experiência direta com o divino, uma experiência direta com você. E ao ter essa experiência, a sua estrutura de DNA, a sua consciência eterna vai te dar a definição. O que você está experienciando é o absoluto. Sem nomenclatura, sem pré-definições. Isto é o que tem sido chamado de forma bastante popular, né, como a quinta dimensão, né, uma ascese ou uma ascensão planetária, né, uma transição de consciência, tudo isso apenas para dizer que temos que deixar esse limiar conceitual da experiência do ser na realidade do absoluto para trás. Romper com esta membrana e avançar nesse terreno da consciência em
Deus. E Deus aqui, naturalmente, em Teus. Em Teus. A experiência interna de Deus em você, em sua consciência. Sat Chit Ananda. Espero ter ajudado a aclarar um pouco mais esses conceitos e, se não foi possível aclarar, que tenha confundido mais, porque é criando confusão, né? Criando essa dialética, talvez faça com que mais pessoas questionem as algemas que estão segurando esta membrana conceitual da tua realidade divina na experiência com o divino a cada instante. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato para quem está na Escola de Yogis e te convido a mergulhar neste conhecimento prático através do yoga, na formação profissional de instrutores de yoga do VVY School. Mais informações você encontra aqui nesta mesma página. Até breve, até o nosso próximo encontro, em continuidade a esses estudos de evolução da consciência. Namaskar.